Bom, você, mãe, mulher, mãe de menino, mãe solteira ou viúva, mãe de menino. Eu atendo algumas mulheres e, como isso se tornou um pouco recorrente, eu achei legal fazer um vídeo sobre isso. Mãe de menino que quer ter um relacionamento e não consegue. Mãe de menino que tem um filho super protetor. Mãe de menino que tem um filho que morre de ciúme de você. Por que isso acontece? Bom, vamos entender a base da ideia primeiro. Eu trabalho com terapia há mais de 15 anos. E dentro da terapia da correlação, técnica da qual eu desenvolvi e trabalho com ela, que é uma forma de entender as situações que acontecem pelas correlações delas, vou explicar para você o seguinte. Primeiro, o ser humano, até os 15 anos de idade, ele é praticamente instintivo, onde ele busca segurança, onde ele busca alimentação e onde ele busca proteção. Então, ele está buscando a proteção de algum lugar, a segurança do bem-estar, a segurança em relação aos outros e a alimentação, a sobrevivência. Então, até os 15 anos, por ser instintivo, ele não para tanto para raciocinar em muitas coisas. Lógico, a gente está falando aí de uma média ou da maioria, né? Mas não são todos. Que eu falo, todos são instintivos, mas não pela forma de agir, né? Que às vezes a pessoa pode entender que instintivo significa aquela pessoa que não tem razão nenhuma, que não é inteligente, que é agressivo, ou não é nada disso. É que basicamente ele age por instinto. Bom, quando você, mãe, perde o seu marido, pai desse menino, ou se separa dele antes dos 7 anos e meio de vida, esse menino, ele ainda está na energia, na influência direta da mãe, sua energia, sua influência direta. A partir dos 7 anos e meio, ele está na influência e na energia do pai. Se existe um homem, ele vai espelhá-lo, ele vai absorver os conhecimentos ou as informações que esse homem tem para dar como filho. Então você, este homem e ele. Quando não existe este homem, ele automaticamente toma o lugar do pai ou do homem. E nesse caso, ele passa a ter um instinto, pelo próprio instinto de sobrevivência, para não deixar a mãe ou a mulher desamparada. Ele toma o lugar desse homem, mesmo com pouca idade, mas ele toma o lugar desse homem e ele passa a ter informações, sensações, ideias, vontades de homem da casa. Então, automaticamente, ele olha para a mãe, mas ele não tem agora só mãe, ele tem um amor por essa mulher, ele tem um carinho por essa mulher, ele tem uma proteção, um zelo, um ciúme por essa mulher como mulher. E aí o que acontece? Situações como ele não te respeita mais como filho, ele bate de frente com você, ou ele tem uma super proteção com você, ou ele é super amoroso, ele acaba tendo ciúme dos outros homens que se aproximam de você, ele até deixa os homens se aproximarem de você, mas quando ele percebe que os homens estão entrando no lugar de homem da casa, se ele estabeleceu isso, ele vai ter uma dificuldade para assumir, ele vai bater de frente, ele vai fazer pirraça, ele vai quebrar coisa, ou ele vai se ausentar um pouco da vida social, ele não vai querer tanto estar com os amiguinhos. Por quê? Porque ele quer estar com a mãe para protegê-la, ou seja, é a minha mulher. Eu quero estar com ela, porque se eu estiver com eles, o que ele vai entender? Que ele está se afastando da mulher dele.
que ele está se afastando e que pode abrir lugar para outro homem. Por ser instinto, a gente usa muito a ideia dos animais, ou seja, o líder da matilha não se afasta da matilha ou da fêmea da matilha, porque ele sabe que outro pode entrar no lugar dele. Então, até aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a boicotar energeticamente os seus relacionamentos. Ele vai começar a boicotar esses homens que tentam entrar entre ele e a mulher dele. E ele vai olhar para você, mãe, como uma traidora, porque como assim você tem outro homem e não eu? Como assim você está entre eu e ele? E quando ele percebe que este outro homem apoia as atitudes dele, aí ele gruda nesse outro homem. E aí entra o medo da mãe. Aí a mãe começa a se boicotar, fala, cara, mas e se não der certo? Ele vai magoar meu filho, então eu vou preferir tirar ele antes dele magoar meu filho. Porque eu já tive um outro relacionamento, que não era mais o pai do menino, eu tive um namoro que não deu certo, meu filho ficou sem... Por quê? Porque enquanto ele olha para esse homem e ele absorve, que ele precisa absorver até os 15 anos, ele precisa absorver de um homem. E quando esse homem chega, e esse homem é agradável, é legal, é bacana, ele quer absorver dele. De repente ele vai embora, fala, cara, e aí, eu no vazio de novo? E aí a mãe fala assim, eu tive um relacionamento, mas não deu certo, e aí meu filho sofreu demais. Sim, mas porque ele está nessa fase de absorção do lado masculino, do yang. Até os 7 anos e meio, você pode até ter relacionamentos com outro homem e terminar, porque ele não vai sentir tanta falta, porque ele está ligado na mãe, em você. Quando ele passa dos 7 anos e meio até os 15, agora ele precisa desse lado masculino, e se ele não tem, começa um, termina, começa outro, termina, duas uma. Ou ele começa a ficar frustrado e ele começa a se fechar, ou ele não deixa mais chegar. Ou ele assume o lugar do homem, porque já que ele não tem, ele assume então o lugar, com o que ele tiver de instinto de sobrevivência, ele assume o lugar desse homem e começa a impedir você de ter um relacionamento. E mesmo que ele não impeça verbalmente, mas ele impede com atitudes, quando você vai sair com outro homem ele fica meio doentinho, quando você traz esse outro homem para dentro de casa, ele quer disputar com esse homem. Então, isso é o fato de que ele não sabe exatamente qual é a posição dele como homem da casa. Porque o homem da casa não existe, e aí automaticamente o yin não pode ficar sem o yang não pode ficar sem o yin. Você, mãe, você, mulher, precisa do contraponto, e esse contraponto é ele que faz. Ele assume automaticamente e naturalmente. Como é que você, então, mãe, pode fazer para evitar isso? Mantenha ele como filho. Evite contatos tão próximos, evite situações de intimidade física com teu filho. Então, tem mãe que não se importa de passar nua na frente do filho. A partir dos 8 anos de idade, ele já vê você como mulher, porque ele se vê como homem. Então, mesmo que ele não tenha consciência disso, o corpo dele dispara situações de homem. Então, ele vê você como mulher. Então, você passa nua do lado dele, você dorme do lado do filho, abraça o teu filho na hora de dormir. Ele entende como mulher e homem. E ele não tem essa razão, mas ele tem o instinto. E tem muitas mulheres que falaram comigo, poxa, meu filho fica excitado do meu lado. Mas eu não estou fazendo nada, só estou dormindo com ele, estou abraçada com ele. Ele vai tomar banho, eu ajudo ele no banho. E aí eu percebo meu filho excitado. Por quê? Porque ele assumiu o lugar do homem na casa. Instintivamente ele está como homem, como seu homem, não como seu filho. E aí ele se perde nessa situação. E se você não percebe isso, você não tira ele dessa situação, mantendo ele lá. Então, a partir dos 8 anos de idade, a mãe tem que tomar muito mais cuidado, se ela não tem um homem da casa, ela tem que tomar muito mais cuidado de ter essas interações com o filho, não por maldade, mas porque ele não tem o freio racional para impedir esse instinto de falar. E ele fala alto. E aí ele começa a ter situações emocionais de muita mãe, ou seja, muita ansiedade, vontade, desejo, e pouco pai, que é a razão, que é o controle. Por isso vem primeiro as informações
como eu ando, como eu falo, como eu olho, como eu ouço, que são até os 7 anos e meio. E depois vem dos 7 anos e meio aos 15, vem o que fazer com isso, quais são os meus limites com esses poderes. Eu estou falando, mas se eu falar muito alto, eu grito. Aí meu pai falou, fala mais baixo. Se eu estou falando muito baixo, aí meu pai fala assim, fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Se eu estou andando, beleza, mas se eu estou andando muito devagar, meu pai falou, vamos acelerar aí, passo. Se eu estou correndo, meu pai falou, vai mais devagar. Então, a mãe me ensina os poderes, o meu pai me ensina como colocar eles no mundo. Então, a ansiedade é excesso de mãe e falta do limitador do pai, ou seja, de fora que o pai me dá a segurança de falar, bem legal, então eu vou porque eu estou protegido. A minha mãe me deu a ideia, meu pai me deu o como. Mas se eu não tenho meu pai, eu não sei o como, eu fico desprotegido, eu não vou. Muita vontade, pouco pai, pouca realização. Dá para entender como funciona? Então, você mãe que sofre com o filho, que assumiu o lugar do homem e você não consegue ter um relacionamento, ou tem medo de ter um relacionamento, primeiro você tira o seu filho, afasta ele fisicamente desses contatos com você, tenha ele como filho, você fala e ele vai aprender, que ele vai ensinar, ele vai absorver, e você traz o outro homem e você olha para ele e fala assim, este é o namorado da mamãe. Este é o namorado. Não, esse aqui é meu amiguinho. Então, assim, mãe, cuidado com isso. Esse aqui é meu amigo. O que o seu filho entende? Que ele é teu amigo, tá tudo bem, porque ele é o homem da casa e esse cara é só seu amigo. Tudo bem. Ele é meu namorado. Não, eu não quero que você namore, porque eu quero. Porque ele já entrou como o homem da casa. E aí cabe a você colocar ele de novo como filho e deixar este homem entrar como, não como pai, mas como homem da casa. Você é a mulher da casa e esse lugar estava vazio e ele entrou nesse lugar e o teu filho está aqui protegido pelos dois. Beleza? Espero que você tenha entendido. Não é culpa de ninguém. É instintivamente o que acontece, mas é racionalmente que você consegue reorganizar tudo isso para o bem do teu filho, para o seu bem e para o bem dessa família que pode voltar a ter um relacionamento e levar agora a 3 ou a mais filhos aí, a 4, a 5, a 6, mas levar um homem e uma mulher e os filhos como protegidos desse casal e não mais o filho como o homem da casa cuidando de você como homem, não como filho. Beleza? Qualquer coisa, entre em contato, deixa suas dúvidas aí, críticas, sugestões, comenta o vídeo, fala, eu tenho, você não tem, eu tenho um caso assim, tal, minha amiga, eu tenho um filho assim, o que eu faço, tal. A gente vai responder todo mundo, beleza? Deixa seu like, toca o sininho, compartilhe o vídeo se você quiser, se você achou esse conteúdo interessante, se você conhece uma mulher que sofre com um filho que tomou o lugar do homem da casa, isso pode ajudar muita gente, beleza? Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!